Olá, amigos. Mais uma vez, uma alegria sempre em poder estar aqui. O Carlos nos convidou para que pudéssemos fazer um comentário de nossa última viagem ao continente africano. E eu acho que a gente pode fazer uma relação também com o tema. Mas antes, eu estava recordando, Carlos, que acho que uns 4 anos atrás, aproximadamente, nós estávamos em frente ao computador e aí um companheiro nosso de Moçambique, coordenador do trabalho da Organização Fraternidade Sem Fronteiras naquele país, onde tínhamos uma unidade de trabalho numa das regiões mais pobres do mundo, numa das aldeias, né, mais carentes de Moçambique. Então ele nos fez uma solicitação. Ele disse: Wagner, aqui está um senhor de uma aldeia vizinha que está dizendo que a situação lá é muito mais precária do que esta aqui. Então ele veio nos solicitar que abríssemos uma nova unidade lá. Então eu fiquei perplexo naquele momento, meio assustado com o convite, porque aquela unidade onde estávamos atendendo em torno de 60 crianças, né, já não tinha muito custo ali, muito trabalho para poder manter, né, de segunda a sexta, né, e a sábado, alimentação, educação, enfim, todo o movimento ali. E eu fiquei pensativo, mas uma voz do lado falou: olha, acredita. E eu acreditei naquele momento, né? E saí pensativo, né? Porque tínhamos que fazer uma nova mobilização. E aí eu venho aqui a essa casa, e aí a nossa gratidão, né? Passando, conversando, falei dessa história, né? Pro nosso amigo Carlos. E ele disse: olha, e quantas crianças você acredita que vai ter nessa nova unidade? Eu falei: eu acredito que umas 60, deve começar com umas 60. Ele falou: então, a partir de agora é 59, né? E ali nós sentimos um incentivo, né? E uma abertura do espaço, né? Desse ambiente. E uma semana depois apareceu uma emissora de televisão e fez uma reportagem conosco. E no prazo de 15 dias nós estávamos com 60 padrinhos novos para iniciar uma terceira unidade. Bom, isso para dizer que é um aprendizado para nós, esse processo, todo movimento no campo do bem é um aprendizado, se a gente tiver com o coração e a mente aberta. Aconteceu agora que nesta viagem, aconteceu o contrário. Estávamos muito felizes porque nós tínhamos já 1.530 crianças no projeto e nós já tínhamos 500 novos padrinhos, novos, sem as crianças. Porque primeiro a gente faz uma campanha de apadrinhamento, e é esse recurso que mantém esse trabalho humanitário nas aldeias africanas, 500 novos padrinhos. Então estávamos extasiados, muito felizes, né? E viajamos para iniciar mais uma unidade de trabalho, ou talvez até 2, em Moçambique. Chegando lá, nós tínhamos notícias e esse coordenador estava fazendo o trabalho. E nós fomos com uma caravana daqui do Brasil, e ao chegarmos lá, primeiro que nós encontramos uma realidade seca muito grande. É uma região onde os rios já secaram, e eles cavam poços pequeninos no leito do rio para poder tirar uma água, né? Uma água barrenta, e dali que eles tiram, né, todo o seu sustento através daquela água, inclusive as coisas que plantam. Então é muito difícil. E os animais estavam morrendo. E nessa unidade nós presenciamos que, como nas outras 5 unidades anteriores, a gente buscava as crianças da aldeia que eram órfãs de pai e mãe, órfãos de mãe e órfãos de pai. Esse é o critério. E depois algumas vulneráveis. Ao chegarmos nessa unidade, nós percebemos que todos eram vulneráveis, né? Devido à questão da seca. Então não existia nenhum tipo de distinção.
porque ao fazermos as fichas, fomos detectando que ali naquela localidade existiam, através das perguntas, porque eles não vêm falar para a gente do problema deles, mas na entrevista a gente pergunta, ficamos sabendo que existe uma situação ali de algumas famílias que eles estavam vindo e não conseguiram, não tiveram força de vir. Mas como que não tiveram força de vir? Eles estão com muita fome. Como assim muita fome? Não comeram hoje? Não comem há 3 dias. Né? Então pegamos o carro, enquanto eles faziam as inscrições, e falamos, pelo amor de Deus, nós vamos atrás dessas pessoas. Chegamos lá, realmente encontramos essas pessoas, colocamos em cima do carro, porque nesse dia de cadastramento, nesta unidade de trabalho, a gente serve um almoço, né? Um almoço muito, muito farto. E acontece que então colocamos em cima do carro e levamos essas pessoas até a unidade para que pudessem cadastrar, que nós pudéssemos conhecer, e aquilo foi realmente nos chamando a atenção. Acontece que mesmo nesta unidade, para a gente ver a ação espiritual, mesmo nós acreditávamos que serviríamos em torno de 400 a 500 refeições. Então, num dia anterior, o organizador, né, o coordenador da unidade, foi lá e deixou arroz, 3 sacos de arroz, 2 sacos de feijão, mas esses 2 sacos de feijão era para ser feito no outro dia, né? E pediu que fizesse 1 saco de feijão, que já seria muito, 50 quilos, seria muito feijão. Aconteceu que nesse mesmo dia, ao chegarmos, ele chegou para mim e falou, Wagner, eu vim pedir para ele fazer 1 saco de feijão e eles entenderam mal, fizeram 2 sacos de feijão. Então nós vamos ter que fazer um pouco mais de arroz e aí, né, vai sobrar. Né? Falei, tá bom, tudo certo. E ali nós compramos todas as galinhas que tinha na aldeia nós compramos, né, para cozinhar. Deram 30 galinhas. E aí nós falamos, tudo bem. Quando fomos começar a cadastrar, não era 200 crianças, 300 crianças. Nós chegamos a próximo de 600 crianças, a maior unidade de trabalho até hoje. Com os seus cuidadores, ou pais, ou tios, nós ultrapassamos mais de 1000 pessoas nesta unidade de trabalho. Uma bênção, os 2 sacos de feijão que foram feitos de forma errada ali pela comunidade. Então a gente vê a ação espiritual em tudo isso, né? E nós que fomos felizes com 500 padrinhos, voltamos de lá com nova oportunidade de trabalho, com um déficit de 300 novos padrinhos. Que maravilha! Estamos uma nova oportunidade de trabalho, né? E aí, muito gratos aí pelo carinho. E nisso, meus amigos, surgem muitas necessidades, porque não é só isso, né? São desafios que surgem outras demandas, né? Precisamos de um poço, precisamos de um carro, porque a região onde vamos é 24 horas da capital Maputo, onde se faz uma compra, 24 horas até chegar à aldeia Chiqualaquala, que é divisa com o Zimbábue. Chegando ali, a gente tem que alugar um carro, tem que arrumar um carro, porque a aldeia fica 2 horas de Chiqualaquala, né? Não existe transporte coletivo nessas regiões. Então você volta com uma demanda muito grande, num local que não tem água, num local que não tem automóveis, fala, preciso de carro, preciso de poço, preciso de uma estrutura, E aí pessoas surgem, né? Olha, Wagner, eu vou fazer um bazar aqui no Rio de Janeiro, né? Surgiu outro em Campinas. Wagner, eu estou com vontade de fazer um bazar aqui em Campinas. Em Dubai, né? A gente quer fazer uma garagem, né? Uma venda de coisas usadas aqui para reverter. E aí começa todo o movimento. Falei, de onde vem esse movimento, né? E apoio e amparo a essa causa que nós somos médiums do processo, né? Então, assim, é muito interessante, e eu gostaria, antes de encerrar, de contar uma experiência que nós tivemos também aí em outro país, né, que é a Etiópia, que nós fomos visitar,
que nos chama muita atenção, que é essa visão do profeta, né? Nós encontramos lá uma instituição extraordinária, onde num país de 95 milhões e a grande maioria extremamente pobre, encontramos uma instituição onde o governo, quando a pessoa sai do presídio e não tem para onde ir, eles pegam essa pessoa e levam nessa instituição e eles acolhem. Quando a pessoa sai do hospital e não tem para onde ir, não tem recurso, não tem família, mais uma vez o hospital pega essa pessoa e leva para essa instituição. Quando eles passam na rua e veem pessoas em extrema carência, extrema necessidade, vai lá o próprio governo ou as pessoas pegam essas pessoas e levam a essa instituição. Esta instituição que estou falando é uma organização fundada nada mais nada menos por nossa querida Madre Teresa de Calcutá, pessoalmente, na Etiópia, onde em uma dessas instituições, pavilhões gigantescos, com aquelas senhoras vestidas aquele hábito branco e azul, parecida da Madre, né? Com extremo amor, com extremo carinho, se dedicando a 500, 600, 700 pessoas, né? Em cada pavilhão um tipo de patologia, um tipo de problema, amparando desde velhos, né, abandonados até crianças órfãs, né, numa instituição espetacular, onde recebe financiamentos do mundo todo, onde não falta recurso, né, porque é amparado, e só naquele país eles têm 18 unidades de trabalho atendendo milhares e milhares de pessoas. E aí, fazendo uma pergunta, né, porque a gente quer sugar, né, ao máximo, quer aprender, né? E aí nós perguntávamos para a madre que ele coordenava sobre a orientação da Madre Teresa para elas, né? E ela me dizia o seguinte: olha, uma das primeiras coisas, antes de iniciar o nosso trabalho, a Madre sempre nos orientava que orássemos a Jesus, para que pudéssemos estar com Jesus no trabalho, a fim de que não maltratássemos o nosso irmão, a fim de que pudesse ter a melhor palavra em nome de Jesus, e foi falando, aquela coisa maravilhosa, né? E aí nós podemos ver no trabalho o exemplo, né, dessa profetisa, né, dessa visão de isso é profeta, deixando um legado extraordinário naquelas senhoras todas, servindo a causa do Cristo, né, com amor incondicional. E aí, aprofundando, a gente queria saber mais uma orientação. Sim, meu filho, é o seguinte: primeiro, a Madre, orientávamos que, primeiro de tudo, o amor a Deus, né? Amor a Deus e a Jesus. Depois, amor a Maria de Nazaré, a nossa mãe, nossa condutora. E em terceiro, amor aos pobres, como se ama Jesus. Nossa, que aprendizado. Um aprendizado porque a gente viu isso, não é porque alguém falou isso. Aprendizado nesse sentido. Porque a gente pôde presenciar eles amando os pobres de toda a ordem, como se fosse Jesus. Então aquilo é emocionante. Aquilo é emocionante porque é um aprendizado vivo, né? E hoje essa organização maravilhosa, eles não divulgam, né? Eles não são adeptos de Facebook, né? Até porque existe toda uma organização interna. Eles têm em todo o mundo 710 organizações humanitárias que fazem o mesmo tipo de trabalho. Em todos os países do mundo onde há a necessidade. Então ficou para mim, assim, essa é uma profetia. Isso sim é ser profeta, né? Profeta do amor. Foi sempre uma inspiração para nós darmos os primeiros passos, né? Na Fraternidade Sem Fronteiras. Sempre miramos, nunca deixamos de ter como norte, né? Chico Xavier, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, né? São espíritos realmente que nos ensinaram e continuam nos ensinando até hoje.
né? Mas por último, finalizando, toda essa experiência maravilhosa, teria muito que falar, mas uma coisa também me chamou a atenção. Um dos guias meus da Etiópia, que nós fomos do deserto de Afar, esse deserto onde aconteceu aquela seca em 87, que morreu milhares de crianças, nós fomos conhecer, para que talvez possível façamos um trabalho no futuro de apoio, caso a seca venha, porque os rios estão secando, e se secar vai acontecer outra tragédia como 84, o mundo tem que estar, pelo menos cada um fazendo a sua parte, para que não aconteça o que aconteceu em 87. E aí nós não falávamos, a gente não fala inglês, enfim, e o país falava a língua etíope e o inglês. Aí conseguimos achar alguém que estudou em Cuba para servir de guia para nós, né? Então esse guia nos levou até lá, e no retorno eu fiquei sabendo que a esposa estava grávida já de 9 meses, e a qualquer momento podia ter bebê. Eu falei, eu queria visitar a sua esposa. Ele ficou muito feliz, nós fomos visitar. E eles têm a cultura do café, né, de fazer o café, e chegando lá, eles moem o café, eles torram o café na hora. Então, um processo que dura aí 1h30 mais ou menos, e nós presenciamos. E esse grupo, esses dois, é de uma aldeia chamada dos Simpáticos e Acolhedores, que tem dentro do país. E foi exatamente isso que encontramos dentro desse lar. 2 pessoas extremamente simpáticas e acolhedoras. E foi comovente poder participar durante 1 hora ali com eles, naquela cerimônia de preparação do café, a simpatia, o acolhimento, o carinho, o respeito, a dedicação, o amor, né? E podemos ver dentro do lar, dentro de 4 paredes, a constituição do reino de Deus, do reino da paz, que nós podemos construir dentro do nosso espaço, aonde estivermos, né? É importante, é muito legal todo esse movimento. Sim, em todas as áreas é importante, talvez para uns ou para outros, né? Mas você pode ser profeta dentro do teu lar, dentro dessas 4. E assim que nós saímos de lá, muito felizes por ver esse casal, né, da aldeia dos Simpáticos e Acolhedores, realmente poder presenciar um lar abençoado, um lar carinhoso, um lar respeitoso. Então, em todos os lares nós podemos ser profetas, né, do bem. Muito obrigado. Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas. Enquanto Wagner falava, eu tive um privilégio que vocês não tiveram. Eu pude ler o que estava nas costas dele, na camiseta dele. E está escrito assim, eu anotei aqui. Aprendemos a voar com os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a simples arte de viver e de vivermos juntos como irmãos. Martin Luther King. E pegando um gancho no que ele falou e complementando tudo que já foi falado aqui, né? Então, aprender a viver junto, né? A gente está nessa trajetória aí, encarnação após encarnação, interagindo com pessoas que foram desafetos no passado, pessoas que a gente vem com propósito de união em prol de alguma ação, como o caso do trabalho que o Wagner conduz, e vai agregando ali padrinhos, pessoas que querem contribuir, que se sentem sensibilizados e vão até outro país ter esse contato, aprender
a viver junto, interagir, doar de si algo para quem precisa mais, né? E ele citou Madre Teresa, né? Então, Madre Teresa, a gente hoje fala do trabalho dela, mas como todo trabalho tem dificuldades, tem luta e interferências daqueles que a gente poderia até chamar de falsos profetas, né? Que ficam ali colocando pedra no caminho para não deixar o trabalho fluir. Mas como diz aqui no Evangelho, será salvo aquele que perseverar até o fim. Será salvo dessas dificuldades e o trabalho vai fluir. E está aí o trabalho de Madre Teresa. E ela falava assim, quando ela agregava alguém à comunidade, que ela começou sozinha. De repente começaram a vir pessoas e se agregando. Todo movimento normalmente começa assim. E a pessoa chegava e a primeira lição que ela dava era a seguinte, ó: a primeira caridade do cristão é o sorriso. Então todos que se achegarem a nós serão recebidos com um sorriso. E as irmãs de caridade, as seguidoras, faziam isso. Estavam ali sempre com um sorriso. E outra coisa que ela dizia, quando pessoas vinham exaltar o trabalho, ela falava, não, eu sou só o lápis, quem escreve é Jesus. Isso é ser um verdadeiro profeta, se colocar à disposição do alto para levar essa mensagem pelo exemplo, como fala Emmanuel. A maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação pelo exemplo. Palavras de Emmanuel. E nós espíritas estamos aí lutando para colocar isso em prática no dia a dia. E a irmã Ila veio aqui, não sei se na última vez ou na vez anterior, fez um comentário que a Madre Teresa fez um discurso e foi aplaudida de pé. E o povo não parava de aplaudir. E aí um padre que acompanhava fez um comentário dizendo: irmã, eu fico tão sem jeito quando as pessoas me aplaudem. E ela falou assim: eles não estão me aplaudindo, estão aplaudindo Jesus, que aplaudam bastante, de pé, e continue aplaudindo depois que eu for embora, entregando plenamente o trabalho a Jesus, como um instrumento, como um verdadeiro profeta. E fazendo aqui um complemento, porque já foi bem explorada a mensagem, o que me chama muita atenção, foi comentado aqui, é essa definição que o Kardec coloca, de que no sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, de trazer o esclarecimento da realidade da vida eterna, da lei de causa e efeito, livre-arbítrio, e os conceitos, né? Mediunidade, intercâmbio mediúnico, interação, porque quando nós tivermos esse entendimento, nós não vamos querer aproveitar dos outros, nós não vamos querer sobressair sobre os outros. A gente vai vivenciar o amor como Jesus vivenciou. Quando Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele estava pregando a esperança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, estimulando a humildade para obter o reino dos céus.
Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Estimulando a pureza de coração. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Estimulando o perdão. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Estimulando o equilíbrio, brandura. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, estimulando a paz. Então Jesus deixou para nós, e aí segue, tem outras bem-aventuranças. Ele deixou para nós a orientação e principalmente o exemplo de simplicidade, de pureza, de brandura, de amor, de paz. Aqui na lição fala que cuspiram no rosto dele quando ele estava sendo inquirido e falaram: profetiza, quem foi que te cuspiu? Ironizando. E ele se manteve da mesma forma. A gente, às vezes, por muito menos, já sai de dentro as labaredas desse vulcão que tem dentro de nós, né? E às vezes a gente quer se impor sobre os outros, mas o Evangelho fala sobre os falsos profetas, mostrando aqui que nós também fazemos esse papel de divulgação, de orientação. Podemos também nos qualificarmos como verdadeiros profetas ou falsos profetas. E aí cada um faz a sua própria avaliação, a sua reflexão. Como nós estamos divulgando esse entendimento? Como é a nossa conduta no dia a dia? Se não me engano, a professora Maria Garcia falou aqui, às vezes a pessoa chega e fala: você é espírita, né? Se ela chegou nesse ponto, significa que a gente está fazendo algo de verdadeiro profeta. Outras vezes alguém pode chegar e falar assim: você é espírita? Nem parece. Nesse caso, a gente poderia se qualificar como falso profeta. Mas como nós estamos numa trajetória de evolução, com certeza a gente vem aprendendo e se melhorando e se credenciando a se tornar um verdadeiro profeta, um divulgador desse entendimento pelo exemplo, pela nossa conduta no dia a dia. Ninguém vai virar santo de um dia para o outro, mas a gente vem se melhorando gradativamente. Para encerrar, antes, porém, muitas vezes a gente luta e defende algum ponto de vista, né? E eu sempre lembro da frase do irmão José que diz assim: às vezes o nosso ponto de vista nada mais é que o nosso ponto de vista. E a gente fica lutando por um negócio, criando uma intriga, perdendo tempo, né? Então a gente tem que buscar a simplicidade, a humildade, ver se a gente não está ali sendo um instrumento de discórdia, porque aí vamos estar sendo um falso profeta. E às vezes é sutil. E depois a gente vai falar: mas aí eu fui influenciado. Você é que abriu o caminho para isso. Então, se está gerando conflito, atrito, discórdia, alguma coisa está errada. E nós temos que ser um instrumento para reverter isso. Não podemos jogar essa responsabilidade para o outro, porque nós já temos o entendimento. E queremos ser um verdadeiro profeta. Então, para encerrar, vou encerrar com o que o André Luiz falou no texto que foi lido aqui, né? Jesus deixou claro
que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição. A vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição. E o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo o bem aos outros. O bem mais autêntico é o que se alcança fazendo o bem aos outros. Quando a gente vê o Wagner falando aqui das crianças lá, e em outros momentos ele falou que às vezes no desespero da fome as crianças comem terra e de repente recebe lá feijão, arroz e outros mantimentos, e a gente podendo contribuir com isso e podendo se sensibilizar e abrir a nossa visão para situações semelhantes à nossa volta, e assim a gente se colocar em sintonia com o alto, que vai nos direcionar para fazer alguma coisa, que não precisa ser uma coisa grandiosa, pode ser pequenina e mudar a vida de algumas pessoas, que seja uma, nós estaremos sendo um verdadeiro profeta. Nós estaremos levando a mensagem de Jesus, de esperança, de otimismo, de coragem, de fé, de brandura, de paz, de amor. Deus abençoe a todos. Que essa mensagem toque os nossos corações, que consigamos sintonizar os bons espíritos, que tenhamos gratidão a Deus pela oportunidade da encarnação, seja em que condição estejamos, estamos aqui encarnados. Quando tantos estão à espera dessa oportunidade, sejamos gratos a Jesus pela mensagem de amor que deixou para todos nós, pelas orientações, sejamos gratos a tantos trabalhadores do bem que deixam seus exemplos para nós, como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, que foi citado aqui, Dr. Eurípides Barçanufo, patrono dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros. Que nós possamos também nos transformar num trabalhador do bem, levar adiante essa mensagem edificante do entendimento da vida eterna, do entendimento do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, da vida após a morte do corpo, da lei de evolução, mas de forma positiva, que estimule a esperança, que estimule o otimismo, que acerene os corações, que abrande as mentes, que estimule a humildade, a resignação diante da vontade de Deus. Obrigado, Pai, pelo entendimento da vida eterna, pelo acesso à doutrina espírita. Obrigado a este ambiente, a esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a todos os trabalhadores que aqui se empenham, cada um na função que exerce. Abençoa todos esses irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e a todos aqueles que não puderam estar aqui hoje, onde estiverem, que recebam essas bênçãos, essa chuva de luz que aqui se derrama sobre todos. Muito obrigado. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre, e que nós façamos por merecê-la. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.